Doutora Daniela, seu microfone está mutado. Boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma reunião nossa. Deixa o pessoal entrar aqui para todo mundo ficar na mesma página. Acho que já foi. Bom, isso aí. Entrando. Tan, tan, tan. Bom, deixa eu me apresentar. Sou Daniela, para quem não me conhece. Sou presidente da Comissão de Compliance da OAB Campinas. E com muita alegria recebo vocês essa noite, aproveitando para agradecer a toda a OAB Campinas, na pessoa da sua presidente, Luciana Freitas, de toda a diretoria. Aproveito também para agradecer a, a equipe que nos ajuda a realizar esses eventos, que é a Andressa, a Valéria, e sem elas a gente não consegue fazer nada, né? Então, elas são muito, muito importantes. Agradeço também a Júlia Fácil, que é minha atual secretária da comissão, a Paula Bichuete, que não está aqui com a gente, que é a nossa vice-presidente, e a todos os membros e convidados que estão aqui com a gente. Nessa noite, nós vamos falar de um tema muito interessante, e é um tema assim, que nós não cansamos de falar sobre, né? E também foi uma das pautas trazidas pelos membros da nossa comissão em relação ao aprofundamento desses conhecimentos. E tenho a honra aqui de receber hoje a Nathalie Freitas, uma pessoa muito bacana, uma grande especialista no setor. Vou falar rapidamente as credenciais dela, tá? Ela é gerente de GRC na Nelway, especialista em compliance e contratos, com atuação no setor de tecnologia, mineração, energia eólica, mercado livre de energia e telecom. Possui larga experiência na estruturação, implementação e gestão de programas de compliance, gestão e acompanhamento de canal de denúncias, condução de investigações internas, treinamentos e avaliação de conformidade com as leis anticorrupção. Ela é secretária-geral da Comissão de Compliance da OAB São Paulo, do Jurídico de Saias e do Compliance Women Committee. Nath, obrigada por aceitar nosso convite. Uma alegria ter aqui você por aqui. E olha só, tem bastante gente aqui interessada em ouvir seus conhecimentos. Então, desde então, né, fechando os Fico até, agradecimentos, passo para você. fico até tímida, né, com esses elogios. Gente, o grande especialista é só para a gente pôr na bio para ficar mais chique, tá? Sou uma profissional que gosto muito do tema, falo muito do tema. Eu brinco que eu sou quase aquela pessoa, o Rinodê do compliance, sabe? Que se deixar eu tô falando e tô querendo trazer todo mundo para o mesmo projeto. Essa pessoa sou eu. Mas, bom, a Dani me apresentou. Eu sou advogada de formação, mas brinco que sou uma advogada reformada, porque não atuo, né? Sempre fui uma profissional in-house, em departamentos jurídicos. Para a gente começar esse bate-papo, gente, assim, eu vou deixar aqui aberto, eu vou falar aqui um pouquinho no comecinho, por um período curto, mas vou deixar para perguntas, mas fiquem à vontade de me interromper se for uma dúvida dessas, que esse slide é muito, muito interessante e vamos falar sobre ele. Não vou ficar aqui falando de lei anticorrupção no geral, vou trazer um panorama bem aberto, só para a gente chegar realmente no nosso tema. Mas quando a gente fala em compliance, em due diligence terceiro, eu gosto muito de trazer esse dado. Se vocês sabem o quanto custa a corrupção na nossa sociedade. Essa é uma matéria antiga, do Fantástico, mas que ela traz ali alguns números que, pelo menos, me impressionam muito, quando eu penso que o fato de a gente não ter uma cadeia de fornecedores, uma cadeia de terceiros íntegra e ética, a gente poderia fazer tantas coisas com esses valores. Então, essa é a importância da due diligence quando a gente pensa nisso. E a due diligence é importante por isso,
Se não for argumento suficiente, também é uma exigência legal. Então, tem aqui as principais, né, três das principais normas de compliance no mundo, que prevêem a obrigação da gente fazer essa gestão das nossas cadeias de fornecedores, selecionar bem os nossos terceiros e parceiros do nosso negócio. Então, posso pensar em valores, posso pensar em lei, porque no fim do dia tudo isso deságua, mas também posso pensar em comportamento. E aí eu trago para vocês um pouquinho das fases evolutivas do compliance, tá? A gente tem uma questão, primeiro, de autorregulação, né? Então, as empresas começaram a fazer isso de maneira espontânea para trazer conformidade para os seus negócios. Depois nós tivemos ali os órgãos reguladores, né, em segmentos específicos. Quando a gente fala de órgãos, a gente pensa principalmente em financeiro, né, que é onde a gente tem um pool maior de normativos, mas existem outros mercados regulados que também trazem ali a obrigatoriedade de checar a cadeia de fornecedores. Então, questão de alimentos, saúde também traz essa obrigação. E a gente traz também ali a metodologia que a gente chama de risk-based approach. O que é isso, né? É avaliação baseada nos riscos, em que a gente pensa nas melhores práticas de mercado, mas principalmente também informação cultural, porque não adianta eu ter tudo isso de normas e os meus empregados não saberem do impacto disso no dia a dia, não saberem o quanto de responsabilidade as empresas estão assumindo por conta dessa gestão de terceiros. E como eu faço para sensibilizar, né, esse público interno, esses colaboradores, ou até mesmo quando eu tenho reunião com os meus parceiros? Eu trago ali o próprio impacto da lei. Né, a lei, o que a 12846 trouxe para a gente, ela trouxe ali a punição de empresas que cometam atos lesivos, sejam essas empresas públicas ou privadas, de qualquer tipo, ou seja, mesmo que seja uma pequena ou média empresa, eu também posso responder pela lei. É muito comum que em mesas de discussão com empresários, empreendedores, eles falam, mas eu sou uma pequena empresa, eu não respondo ainda, eu sou uma empresa muito pequena, eu não preciso ter compliance. Precisa. Talvez você não precise de um programa gigantesco, um programa robusto, mas você precisa de um programa, você precisa ter gestão dos teus riscos, principalmente os de terceiros. E por que, né, os de terceiros? Porque a lei trouxe a questão da responsabilidade objetiva. Ou seja, a partir do momento em que alguém agindo em meu nome cometa um ato de corrupção, eu, enquanto empresa, vou responder por isso. E eu, como empresa, também respondo pelos atos dos meus terceiros, dos meus prepostos, e também quando eu estou ali em processo de fusão e aquisição, os famosos M&As, né? Que a gente ouve. Então, se nada disso for suficiente, tem mais um motivo. A gente traz ali o impacto dessa lei também, quais são os atos que caracterizam essa corrupção. Então, prometer, oferecer ou dar vantagem, valer-se de pessoa imposta, fraudar, impedir ou manipular em licitações, a gente tem aí o viés, a gente tem a lei específica de licitação, mas a lei anticorrupção traz nessa conduta também como passível de punição, financiar atos ilícitos e dificultar a investigação. E aqui entra também a due diligence de terceiro, porque se eu tenho toda a minha cadeia bem gerida, com uma due diligence eficiente, eu já consigo demonstrar e dar todos esses documentos para autoridades numa eventual investigação. Isso, inclusive, me ajuda a demonstrar para a autoridade o meu comprometimento em não cometer esses atos de corrupção. Então, eu gosto muito de trazer esse material pensando realmente de quem está me ouvindo. Quais os argumentos, né? Quais os contrapontos vocês precisam trazer quando aí do outro lado está o seu CEO, ou para quem for de escritório, o seu cliente, de como contrapor esses objetivos, né? Essas negativas deles, e ir construindo esse diálogo para mostrar a importância do compliance. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de frases de impacto. Então, mais do que isso, a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Então, o compliance traz justamente isso para o dia a dia da empresa, para a realidade da empresa. Além da empresa ser honesta, ela consegue parecer tudo isso, uma vez que ela tem o seu programa ali bem fundamentado. Então, voltando ao nosso tema principal, quando a gente está falando de terceiros, a gente usa bem a terminologia terceiro, mas eu preciso lembrar que outsourcing também é uma conduta que as empresas adotam, né? Eu trouxe ali bem a definição mesmo, não vou ler, mas que as empresas adotam com partes de seus processos. E por que eu trago essa diferenciação? Para a gente entender
quem são, quem eu vou colocar nesse rol de empresas avaliadas pela due diligence. Porque no fim do dia, todos eles representam o meu negócio, falam do meu negócio e eu posso ter a responsabilidade objetiva pelos atos de corrupção praticados por esses terceiros. Só que muitas vezes, quando eu vou montar ali a minha matriz de risco de terceiros, a gente esbarra com áreas internas ou áreas parceiras, né? Ou até o próprio CEO dizendo, não, mas esse aqui, ó, eu joguei para fora essa parte do processo, é um outsourcing, não tá comigo. E tá. Então, trago ali a diferença só para a gente explicar que todos os terceiros, ainda que seja um processo de outsourcing, também trazem para dentro de casa, para dentro das nossas empresas, essa responsabilidade objetiva. E aí, vocês vão perguntar, mas por que que é tão relevante realizar a due diligence? Por que que é tão importante? Pela responsabilidade objetiva, primeiro ponto, a gente precisa entender que isso traz um impacto muito grande para o negócio. Na FCPA, a gente tem a menção expressa a toda e qualquer pessoa, né, que receba ali uma soma de dinheiro, então, que receba algum valor ato de corrupção, seja agente público ou estrangeiro. Ou seja, se os nossos terceiros eventualmente cometem algum ato de corrupção, tanto, mesmo que seja fora, mesmo que seja no exterior, a gente responde pela FCPA e pela lei de corrupção brasileira. Então, eu trago para vocês essa preocupação e o porquê é tão relevante. E, além disso, a gente tem ali uma questão de que 75% das empresas terceirizam suas atividades para otimização do negócio, para otimizações tributárias, por quaisquer que sejam os motivos e os modelos de negócio. Elas fazem esse uso de serviços terceirizados e isso traz um impacto muito grande. E dentre esses serviços terceirizados, a gente tem ali muito a categoria, algumas categorias de serviços que são diretamente ligadas a atos de corrupção, ou que pelo menos são categorias de maior risco, como a lei costuma falar, como o decreto traz, né? Então, despachantes, serviços de escritório de advocacia, consultores de uma forma geral, são uma categorias de maior risco. Então, a gente precisa ter esta cautela. E por que as empresas terceirizam? Reduz custo, né? Como eu falei, questões tributárias, questão de otimização, às vezes até por expansão, o modo da empresa, o seu modus operandi de negócio para se expandir é fazer muitas parcerias, se utilizar muito de terceiros na entrega do seu produto final. A gente vê isso muito no ramo da construção civil. É muito comum que eles tenham, a empresa que ganhou a licitação, eventualmente, ela subcontrate inúmeros serviços, porque ela ganha agilidade e tem ali um ganho financeiro. E como isso é permitido pela legislação trabalhista, se torna cada vez mais comum. Então, ainda em due diligence, tá, gente? É importante porque tem um risco. Quando a gente fala em legislação estrangeira, desde 2021, a gente tem a lei alemã que fala sobre a due diligence de toda a cadeia, tá? A lei alemã, eu não vou nem me atrever, gente, a pronunciar esse nome, tá? Vocês vão receber o material, quem for bom aí no idioma, que depois, se quiser, me conte, mas ela traz ali algumas obrigações, tá? Embora já existissem inúmeras normas sobre isso, o parlamento alemão ele entendeu que era importante ele trazer ali uma responsabilidade adicional, né, nesse comprometimento das empresas. E para isso ele trouxe ali os padrões de gestão de riscos, o padrão da due diligence, principalmente quando ele fala em direitos humanos. Ele trouxe para as empresas, todas as empresas que, daí, semelhante ao que houve na FCPA, que transacionam dinheiro, que fazem negócios com empresas alemãs, a obrigação de fazer a due diligence referente a direitos humanos em toda a sua cadeia produtiva, inclusive no exterior. Ou seja, se hoje a empresa que eu trabalho ou o meu cliente, para quem for de escritório, vende serviços ou produtos para alguma empresa alemã, eu preciso estar regulado, porque senão o meu cliente ou a minha empresa, minha matriz, pode receber uma multa que pode chegar a alcançar ali até 8 milhões. Então, para isso é importante que a minha matriz de risco esteja muito bem desenhada, que a minha matriz de risco esteja automaticamente ligada a todos os meus processos,
todas essas relações. E aí, de novo, então as multas podem ser muito altas, chegando ali ao faturamento anual, podendo atingir 40 milhões ou 2%. E a inovação que ela trouxe é que eles, inclusive, mencionam a possibilidade de due diligence in loco, que as due diligence não deverão ser só documentais, que eles precisam ter evidências. O que não era tão comum até então, né? Via de regra, como que o mercado fazia due diligence? Por levantamentos de documentos, por pesquisa, não era tão comum. Agora tem se tornado cada vez mais comum. Se você está nesse segmento, se você não está, traga boa prática. De qualquer maneira, o que a gente sempre recomenda é que as empresas implementem essas boas práticas e se ajustem a essas novas exigências legais, ainda que não seja uma obrigatoriedade do seu negócio especificamente. Então, além disso, né, ali falando em questões de por que realizar, gente, porque a gente tem impactos, né? Ali, quando a gente fala de responsabilidade subsidiária no aspecto trabalhista ou responsabilidade objetiva, a gente tem, se esse nosso terceiro parceiro não cumpre as suas obrigações trabalhistas, nós respondemos. Se ele não cumpre com as condições de trabalho, nós respondemos. Se ele não cumpre com as suas obrigações ambientais, nós respondemos a ponto do nosso CEO ser preso. O crime de ambiental ainda traz a prisão civil ali do representante legal da empresa. E os crimes de corrupção, que são os da 12846. Então, por que é relevante fazer a due diligence? Como uma maneira preventiva, como uma ação prévia à contratação desse terceiro para saber quem eu estou colocando dentro de casa e mitigar todos esses riscos que eu coloquei aqui. Porque são riscos que a empresa vai assumir. A partir do momento que ela terceiriza, ela já assumiu. Então, eu consigo mitigar eventuais impactos dessa forma. E um outro risco que tem se tornado cada vez maior, porque a gente não consegue medir o impacto, é reputação e imagem. A gente está na era em que reputação vale tanto quanto o nosso caixa. A gente não tem controle sobre as informações que vão para a mídia, dependendo de como elas forem, a empresa perde a narrativa. Então, os impactos disso podem ser muito piores e muito maiores do que o que a gente consegue, inclusive, colocar numa planilha quando está mapeando esse risco. Então, a gente tem que pensar muito em ilícitos cometidos por esses terceiros e na responsabilidade social que esses terceiros têm ou que a nossa empresa tem que impõe a eles. A Dani contou para você que trabalhei na mineração. Mineração é naturalmente um segmento de negócio que tem muita responsabilidade social, porque eles precisam ali fazer compensações aos impactos que são causados no entorno daquela área explorada. E esses impactos, gente, não são só ambientais, eles também são sociais. Então, quando eu contrato um terceiro para dentro deste negócio, eu preciso me preocupar de quais as ações que esse terceiro tem na comunidade. Eu não posso só falar, não, mas ele é terceiro. Ele tem impacto na comunidade. Por exemplo, um outro segmento, eu trabalhei em indústria eólica. Quando você inicia, né, a construção de um parque eólico, geralmente em cidades muito remotas, cidades muito distantes de grandes centros, você leva para lá um grupo grande, muito grande de trabalhadores. Isso traz um impacto social, principalmente porque eles são de outra cultura, outras regiões, e porque eles saem de lá depois de um ano e meio de obra. Eles não ficam naquela comunidade. Eu tive casos dos que se apaixonaram, ficaram e construíram famílias nos locais, mas a grande maioria deles saem. Então, qual é o impacto social que eu causo naquela comunidade? Então, também é uma preocupação que as empresas precisam ter quando eu contrato os meus terceiros. E aí, pensando, né, ainda em tudo isso, a gente tem essa matéria, ela já é um pouquinho, acho que tem cerca de um ano, tem aqui a data? Não sei se está aparecendo a data aqui, para mim eu não consigo ver, mas ela, achei, aqui. Ela é de outubro de 2023. Consegui ver, estava aparecendo para vocês, mas não estava para mim. Mas não é tão desatualizada assim, não. Exato, não é tão desatualizada. E a gente teve inclusão de novos nomes. Ou seja, existem fiscalizações. E, gente, as empresas grandes que estão nessa lista, maior parte das vezes, estão pela falta de uma due diligence efetiva, pela falta de uma gestão dos terceiros da sua cadeia.
e essa lista é pública, ou seja, eu preciso me preocupar com ela, eu preciso saber se a minha empresa está lá ou se o meu cliente consta. Porque, inclusive, se ele consta, ele vai ter dificuldade de ser contratado por outras grandes empresas quando responder o questionário de due diligence. Se eu quero prestar serviço para uma empresa maior, eu tenho esse impacto, é um impacto reputacional. Então, essa é uma preocupação e, por isso, a gente fomentar a importância da due diligence em todas as pontas, em todo o processo, é cada vez mais importante. E aí vocês viram que eu adoro dados, né? Eu trago matérias, trago dados. Não vou aprofundar, até porque é uma pesquisa um pouquinho mais antiga da OCDE, não foi feito nenhum estudo atualizado disso, mas eles trouxeram ali os principais casos de envolvimento nessas principais categorias de risco. Tá? Então, eles trazem ali que nos casos de corrupção, 53% você tem envolvimento dos CEOs e gerentes, você tem ali os autorreportes, então eles trazem alguns dados que são bem bacanas da gente entender. A OCDE fez essa pesquisa em diversos países e ela fala muito do suborno transnacional, quando eu envolvo empresas de países diversos, né, ou quando uma empresa vem fazer negócio num outro país que não o seu de origem, e também pensando ali nas suas principais categorias. Então, gente, por isso a due diligence é tão relevante, tão importante da gente manter ali nos nossos negócios. E todo mundo conhece esses casos, né? Alguém que nunca tenha ouvido falar? Dani, pode falar. Não, não, sim, né, esses casos são muito famosos. É que antes de você entrar, né, nesse slide, chegou uma perguntinha aqui no chat Uhum. do Edson, que ele pergunta se você acha que a questão das due diligence é, é presente mais no ambiente privado ou público? Por obrigação, quem mais faz são as empresas privadas. Principalmente porque quando elas ganham licitações, tudo, elas têm obrigação de ter o programa de compliance. No público, só eventualmente órgãos que já tenham sido impactados com mídias negativas ou como vítimas disso. Mas, via de regra, o público contrata por licitação, né? Majoritariamente, não é 100% dos casos. E aí, por licitação, todos os documentos da empresa já vêm ali durante o processo de habilitação. Então, ele consegue fazer uma checagem ali superficial. Mas dificilmente o público vai fazer pesquisa de mídia, vai fazer pesquisa desse histórico de sócios, não é tão comum. Respondi, Edson, fica à vontade também se abrir o microfone. Não, não, eu sou servidor público, trabalho na área de licitações, exatamente. Eu fiz um trabalho de conclusão de curso agora, estou me formando, na nova lei de licitações, que fala justamente sobre o mapeamento de risco, e o risco tem que estar presente nas contratações, tem que ser um indicador do contrato. É por isso que eu perguntei. Eu vejo isso muito mais alinhado na questão privada, né, no momento até do COSO, das organizações lá dos Estados Unidos, enfim, de fazer um controle sobre a reputação das empresas, enfim, e depois chegar no ambiente público. A gente teve um enfoque muito patrimonialista no início, né, da gestão pública, que se confundiu o patrimônio de quem geria com o patrimônio público, né? Teve desfalque, etc. E a gente está indo para uma abordagem mais gerencial da chamada nova administração pública. E agora esses conceitos da administração privada, né, das organizações privadas, estão sendo incorporados ao ambiente público. Por isso que eu perguntei. Edson, maravilhoso, fico impressionada. Depois, se você puder, me conta qual é exatamente o órgão que você trabalha para acompanhar essas evoluções. Uma universidade pública. Para uma universidade, perfeito. É maravilhoso ver essa evolução, principalmente do público, que eles geralmente não fazem, né, não trazem essa profissionalismo, né, da gestão privada. E trazer isso é muito importante. E eu vi que tem entrado em algumas licitações, mas eu não tenho acesso a como eles fazem essa gestão de risco. Mas geralmente isso acontece quando eles já sofreram algum tipo de prejuízo, né? Vamos arredondar assim, por corrupção. Tanto que a lei protege o agente público. Os órgãos de controle externo e interno, seja os tribunais de conta ou as controladorias, agora estão começando, né, com esse enfoque do ambiente privado, a pedir de nós, nas contratações, né, a avaliação das empresas. Né? Hoje, o sistema SICAF, lá, junto ao portal de compras governamentais, Comprasnet, né,
faz uma avaliação. Por exemplo, se a sua empresa já foi inabilitada, teve um problema, sai uma certidão e você não consegue se habilitar para uma licitação. Mas ainda está muito longe desse controle que hoje em dia a iniciativa privada tem, de saber a reputação das empresas, enfim. A gente faz uma plena habilitação com as certidões negativas, etc. Mas se a empresa do sujeito não tiver nenhum problema, ela vai passar. Agora, se for na iniciativa privada já tiver um problema de reputação, enfim, já é um motivo para você declinar uma contratação, etc. A gente vai ter muito a evoluir para chegar no nível que é desenvolvido no ambiente privado hoje. Edson, quero estar lá para ver, mas eu fico muito feliz de ver que já tem esse movimento. E aí eu trouxe algumas notícias, gente, sem nenhum viés político, tá? Não é viés político nenhum, mas para mencionar que as construtoras foi um exemplo que eu dei, que eles acabam se utilizando muito de serviços de terceiros, e aí impacta, né? E traz ali essa questão de ser mais provável de ter um ato de corrupção com essas empresas de fachada, porque o impacto passa a ser menor. Então, foi isso que a gente viu acontecer há alguns anos. Mas não é só em construtoras, a gente teve a própria Embraer, que também se envolveu em escândalos de corrupção. Tanto quando a gente fala de leniência, de monitoramento, que são outros temas, mas a Embraer é um dos maiores cases para a gente estudar. Mas essas notícias são antigas, mas isso não parou de acontecer. Vamos falar da Ambev? Aconteceu recente, coisa de 2 a 3 anos atrás. E esse caso ainda está em mídia, né? Ainda está sendo muito discutido. A Ambev entrou na lista de trabalho escravo, mas não por culpa da Ambev, porque ela contratou distribuidores locais, né, de inúmeras empresas, e no norte do nosso país, dos terceiros deles se utilizavam de mão de obra semelhante, né, análoga à escravidão. Eles colocavam motoristas em condições precárias, trabalhando muitas horas, sem a remuneração adequada, sem o descanso adequado. Só que esses motoristas chegavam lá com um caminhão com logo Heineken, né, entregando produtos Heineken, e aí constou que a empresa contratante era responsável. Então, isso afeta a gente reputação. E vamos combinar, eles têm capital aberto. Então, no dia que saem essas mídias, o valor da ação vai lá embaixo, impacto financeiro. Hoje, vamos supor que a Heineken queira participar de uma licitação para vender para um órgão do governo. Vai aparecer, ela não vai conseguir, porque vai aparecer na lista de empresas condenadas, então isso afeta o negócio. Então, a gente traz muito impacto. E por quê? Pela falta de gestão. E esse caso eu posso, inclusive, dividir com vocês. O que aconteceu logo depois que as mídias saíram? A empresa, preocupada, contratou uma Big Four, né, uma dessas grandes de mercado, e saiu desesperadamente correndo atrás de todos os prestadores de logística deles, né, de entregas do Brasil. Então, eles tiveram um tremendo custo para fazer isso, tiveram que desenvolver uma metodologia para fazer isso e levantar todos os terceiros ao mesmo tempo. Isso saiu caro para eles, onerou quem estava na ponta, essas transportadoras que não tinham todas essas documentações, porque não tinham seus programas implementados, perderam um cliente importante. Então, você traz um impacto financeiro em cadeia muito grande, que, se tivesse sido checado na entrada e monitorado, tinha evitado. Renner, a mesma coisa, também contratou pessoas em condições análogas à escravidão. Vamos lembrar, Renner também tem capital aberto, Renner também tem lojas em shopping, então, assim, traz muito impacto no dia a dia. Para os rapazes que estão aqui, sem querer ser sexista, sei que mulheres também gostam de futebol, FIFA, esse caso envolveu, então, no caso, a gente está falando de corrupção global, porque a FIFA também foi envolvida em escândalos de corrupção com empresas de marketing, essas já do Rio de Janeiro. Tá até complicado falar do Rio, né? Depois da história do tio Paulo, gente, a criatividade dos cariocas realmente, isso aqui virou fichinha, mas também foi falta de uma boa due diligence, um bom monitoramento da sua cadeia de terceiros. Todos os escândalos que envolveram a FIFA. Quer dizer que não teve corrupção? Não, pode ser que tenha acontecido, né? A gente não está discutindo mérito, a gente está discutindo como que o gerenciamento dessa cadeia poderia ter diminuído o impacto reputacional. Porque no momento em que as autoridades for iniciar a investigação, você, enquanto empresa, entrega todo aquele teu dossiê, toda a tua estrutura de monitoramento de terceiros e mostra que você estava acompanhando. Então, que a empresa é tão vítima quanto todos os outros. Então, para a gente levar ali, hoje a gente fala muito de ESG, conectando com a lei alemã, que fala ali de avaliar os direitos humanos. A gente sabe que existem ainda
existem muitos Brasis, gente, dentro do Brasil. São muitas realidades. Então, quando a gente está indo mais para o agro, tem uma preocupação ainda maior. Mas não vamos falar só disso. No Sul, a gente teve o caso das vinícolas do Sul, que uma mão de obra análoga à escravidão também impactaram. Então, aqui a gente está falando, gente, de duas gigantes do agro, Cargill e Bunge. São empresas gigantescas que exportam, que tem impacto em inúmeros países. Então, olha o problema reputacional na hora em que alguém está fazendo uma due diligence dessas empresas. Eles precisam esclarecer, precisam prestar contas. Então, para mostrar que, assim, terceiros são uma das principais áreas de risco, que é necessário fazer essa gestão, que é importante mitigar ou até eliminar, dependendo do seu modelo de negócio, esse risco, e que para tudo isso, um programa de compliance eficaz é essencial. A melhor forma de eu fazer tudo isso é tendo um bom programa de compliance. Então, o que é a tal da due diligence, né? O que ela faz? Para que serve? É a devida e prévia diligência. Eu vou olhar quem é esse terceiro antes de fechar o negócio com ele. Vou analisar quem ele é, qual o serviço que ele faz, qual o modelo de remuneração, para ver quais os impactos que ele traz para o meu negócio. Então, pensando que ele pode representar a empresa, preciso fazer uma investigação para ver se ele tem algum problema prévio. Preciso saber quem é, né, o alvo, target, o perfil do target, desenhar quem ele é, quem são sócios, o que ele faz, para quem ele trabalha, que tipo de, se é uma consultoria, que tipo de serviços ele faz, qual a materialidade desse serviço, coisas que eu consigo ir construindo em evidências, tá? Que tipo de risco e de oportunidade ele traz para o meu negócio. E lá, por último, compliance não decide sozinho. A gente sempre vai dividir essa decisão com algum executivo. Então, também é muito importante que a gente saiba que não é o compliance quem define quem é ou não é contratado. A gente recomenda. Aí eu vou ter uma colinha aqui da Nelway, que é a empresa que eu trabalho, é um modelo que eles fazem de todas as due diligence, né, das categorias de due diligence que a gente pode realizar. Então, eu posso ter de parceiros, posso ter financeira, posso ter jurídica, de clientes, para quem é regulado, tem ali os seus processos, posso ter ambiental, posso ter reputacional, que são as mídias, e as de M&A. Para empresas que tenham ISO, também não vou aprofundar, gente, porque só a ISO em si vale ali quase que um curso inteiro, não é nosso objetivo. Mas para quem tem a ISO 37001 e a 37301, que é de Sistema de Gestão Antisuborno e Sistema de Gestão de Compliance, também tem a obrigatoriedade de due diligence, tanto de colaboradores quanto de terceiros, quanto à gestão e monitoramento desses terceiros. Então, trago ali para vocês as obrigações, né? Então, na 37301, ele define que eu tenho que olhar quem é o contrato e refazer essa due diligence periodicamente no período que a empresa define de acordo com seus riscos. Por quê? Quem é o meu gerente financeiro? Quem é o meu diretor financeiro? Quem é o meu CEO? Quem são os executivos dessa empresa? Eles estão suscetíveis a atos de corrupção? Esse é um requisito, né, da ISO, então a gente faz. Gente, vocês vão receber esse material. Até combinei com a Dani que eu já disparo para ela assim que a gente acabar o bate-papo. Mas eu não vou aprofundar em ISO, porque a ISO tem toda a questão do isolês, de contar, como faz, onde que tem que estar alocado, como se constrói evidências. Então, a questão aqui era mais mostrar para vocês que se eu estou hoje numa empresa, ou se eu tenho um cliente que visa alcançar a ISO, ter a certificação, também é importante que o processo de due diligence esteja muito bem organizado e estruturado para monitoramento dentro da empresa, tá? Então, vou passando aqui um pouquinho mais rápido para a gente ter mais bate-papo do que apresentação. A ideia aqui era mais a gente bater um papo e falar de vida real, mas é importante que vocês tenham, né, pensando em ISO ali, quem são as partes interessadas, qual é a classificação delas, qual é o método que eu vou fazer de due diligence, né? Eu preciso definir, lembra que a gente tem várias categorias. Eu preciso definir qual tipo de due diligence esses terceiros e essas pessoas serão submetidos e como eu monitoro isso. Eu preciso saber como que eu vou monitorar, porque senão eu não consigo fazer essa boa gestão que o ISO requer. Então, quando eu chego aqui na perguntas de ordem prática, são algumas que eu trago, mas agora fiquem à vontade para trazer outras, tá? Todos os terceiros, eu vou fazer o mesmo nível de due diligence?
todo mundo, assim, vamos supor, quando a gente estava comentando aqui um pouquinho antes de vocês entrarem com a Dani sobre ferramentas, né, tecnologia de due diligence. Se algumas são caras, tá? Algumas são muito caras, outras são mais baratas, algumas são melhores, mas quando eu penso nisso, eu vou fazer a mesma para todo mundo, pensando que é um serviço que pode ser caro? Não, eu posso pensar em categorias. Eu posso pensar em diminuir o risco ou espaçar mais o tempo dentro do período de monitoramento de um terceiro ou de outro. E quando eu tenho as exceções, né? Preciso contratar, meu CEO chega e fala, preciso contratar esse terceiro, preciso contratar agora. Meu prazo para fazer due diligence é de no mínimo 3 ou 4 dias. E aí? Posso ter uma previsão de emergência, de um fluxo de aprovação emergencial? Seja Um pela banco de dados ISO. Oi? de empresas, existe um banco de dados de empresas que já sofreram uma avaliação disso que você falou, que eu pudesse reaproveitar esse banco de dados, vamos supor assim, já tivesse uma avaliação prévia de cada empresa que sofreu esse tipo de avaliação. Aqui no exemplo, estou dando uma nova contratação, tá, Edson? Então, assim, o ideal é que eu tenha categorias. Então, eu tenho meus terceiros de alto risco, eles têm uma due diligence completa, válida por 1 ano. Os de médio risco e os de baixo. E vamos supor que eu preciso contratar alguém que era de baixo risco, mas eu vou, sei lá, incluir um escopo adicional. E aí ele passa para alto. Só que eu preciso fazer isso agora, o escopo é para hoje. Aí eu posso usar a due diligence que eu tenho, mas eu preciso complementá-la. O grande problema é quando eu não tenho nenhuma informação. Meu CEO decidiu hoje, chegou hoje na empresa e falou: vou contratar a assessoria de imprensa do Zezinho. E você fala, tá, due diligence em 5 dias. Ele fala, não, vou contratar agora. Como é que você faz? Porque está quebrando o seu fluxo, está descumprindo a sua política interna, está descumprindo a sua norma. Você pode ter um fluxo de aprovação? Pode. O que você faz? Checa, seleciona, né? Algumas bases críticas para você ver. Base crítica, lista de empresas condenadas por corrupção, listas de empresas com trabalho escravo e, eventualmente, o portal lá da CGU, para saber se não é uma empresa que está ali no meio de um monitoramento. Boa. Fala, ó, então contrata, o crítico eu olhei, depois eu faço o resto. O problema é quando você contrata, olha depois e depois dá problema. Você tem que vir com um plano de mitigação. Gente, o que também acontece. Essa avaliação pode ser terceirizada, eu posso contratar uma empresa para fazer essa avaliação de diligence para mim? Posso fazer uma. Pode. Você pode contratar empresa, pode contratar escritório, pode contratar ferramenta. Tem de todos os formatos possíveis, só que tem que estar previsto no teu fluxo. Você tem que ter formalizado. O que eu vejo, né, pela minha experiência em empresas, a gente sempre contratou escritório para fazer, porque eu precisava de uma legal opinion em cima daquela due diligence, de alto risco, as de médio não, fazia interno, e, no geral, esses escritórios contratavam ferramentas. Hoje, eu estou dentro da ferramenta, hoje eu sou uma dessas ferramentas. Então, hoje, eu mesma faço a minha due diligence de médio e baixo, quando é alto, eu ainda mando para o escritório. Eu ainda tenho ali uma criticidade de algumas atividades que eu mando para o escritório para ter uma legal opinion, mesmo sendo advogada de formação, né, não praticamente, mas eu ainda mando para um escritório, porque eu tenho um Essa, conflito de interesses. até, então, eu, pelo lado do escritório, eu recebo envios de informações e do diligence para fazer análise e um relatório para o cliente tomar a decisão dele, né? Dentro do comitê de compliance ou se não for o caso. Então, é porque são várias, existem várias metodologias, né? Existem as empresas que não, que já fazem da forma que elas querem, criam seus próprios métodos, mas existem sempre formas diversas de você realizar essa due diligence, né? Isso que é interessante. Cada empresa procura da sua forma, né? É, Então, mas um ponto interessante até que você trouxe, Nathalie, já te interrompendo, fica à aproveitando que eu te vontade. interrompei, é realmente essa questão, né? Com base
todas as áreas das empresas, elas sempre vêm morrendo de pressa, né? É uma pressa, sim, é para ontem, esse contrato é para ontem, a gente precisa contratar essa empresa para ontem. Então, eu acho que assim, que vão existir aquelas situações em que que a situação tem que ir meio que a contragosto, né? Assim, vai meio que empurrado, porque as empresas não esperam, né? Mas o monitoramento, depois você vai fazer um monitoramento contínuo, né? E pode colocar, se for uma situação de maior risco, num radar para você estar sempre revisitando esse assunto, né? Revisando as questões relacionadas a esse fornecedor. Agora, se o fornecedor tiver uma situação assim, totalmente red flag, aí não tem como seguir, né? Olha, Dani, te falar que eu já lidei com situações em que a gente teve que seguir com o red flag e fazer plano de mitigação. Porque, gente, assim, conscientizei vocês da importância da due diligence. O meu fluxo já está rodando na empresa que eu trabalho ou no cliente para quem é de escritório. Terão essas exceções. Gente, isso é a vida do programa. É as exceções, é o que vem fora da curva. Como que vocês fazem? Por isso que eu trouxe esse ponto. É, como que eu trato? Pede um fluxo de emergência, já esteja preparado para isso, porque vai acontecer. Então, qual é o fluxo de emergência? Você vai checar algumas bases mais importantes de acordo com o seu negócio e vai para o CEO. O CEO vai assinar essa contratação. Assinou, contratou, resolveu aquele problema emergencial, volta para sua mesa, daí faz a sua due diligence certinho, com a ferramenta, com o escritório. Se for uma red flag que aparece ali, ou que você já sabia antes, plano de mitigação. O que o contrato tem que ter? Quem vai monitorar? Eu já tive situação que o que a gente fez? A red flag era tão crítica que a gente, na recomendação, destacou quem seria o colaborador que acompanharia 100% das atividades daquele terceiro, quando envolvia, principalmente, visita com agente público. A gente teria a obrigação, por escrito, de um colaborador ser a sombra daquele terceiro, para assegurar que nada aconteceria. Então, assim, como compliance, a gente não pode impedir o negócio. A gente não pode deixar a empresa na mão e falar, não vai contratar sem dar nenhuma solução. E isso emenda, Dani, pensando no que você trouxe de as análises devem ser renovadas? Sim. Eu não olho esse terceiro só no momento em que ele entra. Eu preciso ter ali, né, o meu controle, meu acompanhamento de quanto em quanto tempo eu vou renovar essa diligência. Tem terceiros que são baixo risco, que você pode olhar a cada 2 anos. O de médio, uma vez por ano. O de alto, a cada 6. Ou é um alto que eu olhei a cada 6, olhei 2 vezes, bateu um ano, não teve nada, joga para 12 meses. Vocês definem de acordo com a criticidade, né, com o impacto que aquele terceiro pode causar no negócio. Por isso que essa matriz de risco de terceiros para a gestão ela é tão importante. Porque eu preciso gerenciar isso, eu preciso olhar para isso. Se eventualmente vocês se envolvem num ato de corrupção lá na frente, e aí vocês vão para a autoridade e falam, mas eu olhei. Mas você olhou em 2008. De lá para cá já mudou todos os sócios da empresa e você não viu. Então, preciso desse monitoramento constante. É, E aí, oi, pode uma falar, ponta fala. também, Nath, desculpa À a vontade. intromissão. É que hoje eu tive um episódio, então tá bastante fresco aqui na minha memória, que também existe aí, como você bem pontuou, o risco do negócio. Então, mesmo que você tenha feito a DUI, tenha pontuado, não, atualmente eu trabalho no ramo automotivo, né? Então, muito disso a gente tem que acompanhar, porque são grandes montadoras. E então, como fornecedor, né, do lado do fornecedor, a gente tem que se preocupar com isso, porque uma empresa do porte, que é a que eu trabalho, chegar lá na frente e falar, olha, realmente não vi. Então aí ficaria ruim, entendeu? Então, Aham. mesmo que é até o que você trouxe das notícias, né? Então a gente acaba fazendo uma SWOT e como você pontuou, trazer para o CEO acabar assinando que, olha, vou assumir o risco, é uma homologada, não tenho o que fazer, e aí acaba passando da minha alçada, né? Então, mas eu me resguardo também nesse sentido, para que lá na frente eu tenha evidências do que de fato aconteceu.
Então, pode ser que envolva o CEO e também um funcionário, que aí, dependendo de como for, a ponta comercial também vem bastante forte, né? Então, aí o faturamento, e aí a gente não pode, nem tem escopo para isso, né? Então, aí é legal, mas é complicado. Então, quando fala-se de due diligence, não é sempre um mar de rosas. Então, às vezes, o seu não tem tanta força quanto ao sim do negócio, né? Então, por isso o resguardo é essencial. Não, é importante você falar, porque o compliance ele não é o trava-negócio, não é o previne vendas, né, que é o que a gente costuma ouvir. O compliance ele tem que ser muito parceiro nessas horas. Só que isso não quer dizer que a gente vai fazer o nosso trabalho mal feito. A gente vai documentar como aquilo foi feito. E não é porque assim, eu também já ouvi uma vez de um CEO, ele falou: você está se documentando para se proteger. Eu falei: eu não, eu estou fazendo isso para te proteger. Porque a hora que tiver um escândalo de corrupção, é isso aqui que eu preciso mostrar. Então, É, é muito disso, desse jogo de cintura, de trazer o CEO para perto das suas decisões e explicar para ele que aquilo é importante para ele. Eu não estou documentando aqui só porque eu quero dizer que foi você que decidiu e não eu, até porque eu falei para ele, eu não decido. Eu estou achando a solução menos pior, né? A que vai trazer um menor impacto, mas vamos documentar, vamos formalizar esse assino aqui do ladinho, eu, você, o diretor da área, de que a gente sabia do impacto, porque isso é importante para você, para mostrar que a gente fez tudo o que podia para não acontecer. é. Sim, e como recomendação, né? É o que eu sempre pontuo. Então, olha, aqui como você bem pontuou, aqui como advogada, mas também como analista, né? Então, a gente acompanha muito disso e a gente sabe as dores e sabores de toda a realidade da empresa. Então, até para evidenciar isso futuramente. Então, olha, realmente nós entendemos e a gente periodicamente vai acompanhar essa situação, né? Então, não é, eu dei um retorno negativo, não é mais problema meu e não é assim. Então vamos acompanhar e caso realmente o que você pontuou, se der errado lá na frente, vamos traçar a estratégia e com as evidências que temos seriam essas as nossas armas, né? Não, exato. Isso conecta muito com algumas dicas de ordem prática, que acho que a gente acabou falando de todas, né? Então, entenda o seu ambiente, o seu negócio, comunicação e treinamento, tem o respaldo externo, então manda lá para o escritório da Dani para ela trazer essa legal opinion junto com o teu parecer, né? Então, é importante você ter esse respaldo em casos mais críticos. Use tecnologia para ganho de eficiência. Eu vi alguém aqui que comentou no chat rapidinho que tem um prazo de 24 horas. Gente, isso é maravilhoso. Eu sou da época que a gente fazia do diligence no Google. Era a lista de palavras-chave e a combinação pesquisa até a página 5. Não apareceu, manda bala. Mas hoje, na ferramenta que eu trabalho, eu tenho resposta de due diligence em 30 segundos. É maravilhoso. Então, usa a tecnologia a seu favor e principalmente tenham esses indicadores, né? Pegando o exemplo aqui da Rafa, quando você precisa fazer isso, burlar o teu processo, monitora quantas vezes você precisou, quantas vezes você deu uma recomendação negativa e ainda assim a empresa contratou. Ter indicadores, quando a gente fala KPIs, indicadores, a gente está no ambiente da OAB, então me sinto mais à vontade. Nós, advogados, não sabemos fazer isso, né? A gente aprendeu tudo em Word, não em Excel. E hoje a gente precisa migrar para o Power BI, né? Então, pula, vamos lá para o Power BI para fazer isso. Então, a gente precisa desses indicadores, é muito importante, tá? Isso aqui traz uma efetividade para o trabalho de vocês, até porque no momento que você senta com o executivo para pedir um budget, para contratar ferramentas melhores, para contratar analista, são esses números que vão te dar o suporte dessa discussão. Ana Paula, você está com a mão levantada para te falar? Ô, Nath, fui eu que falei do prazo de 24 horas. A gente tem uma ferramenta muito boa, mas as questões processuais, né, a gente ainda continua entrando, verificando os processos um a um. Quando são processos alguns que a gente já vê, já está com muito tempo fazendo, né, a gente já bate o olho e já sabe qual que se é crítico ou não. Então, a gente faz alguns por amostragem, quando é muito processo, e aí
olha um a um, ou também questões de protestos. São questões que a gente leva mais a fundo. Ou seja, a tua matriz já está parametrizada. Já, Sim, eu sei que você tem dois riscos, né? Terceiro, com sim, processos judiciais de uma determinada categoria, e financeiro. Então, tem o risco financeiro do teu terceiro que você sim, avalia. Então, você sim. já tem parâmetros. Isso é muito importante, ter esses parâmetros. Por exemplo, no meu negócio, eu tenho um risco que são os sócios do terceiro. Eu preciso olhar sempre quem são os sócios. A gente faz uma análise também sobre os sócios, principalmente quando é uma empresa nova e ela vai fazer um tipo de serviço específico. Quando é mais fornecedor de entrega de algum insumo, geralmente a gente olha somente a empresa e passa o olho assim na questão da sociedade. Mas em casos específicos aí a gente faz aquela due diligence completa. Aí a gente faz É, essa questão de olhar os sócios, tudo mais. Porque lá a gente tem uma divisão de serviços, é por isso que tem essa facilidade aí, que você falou que a gente consegue fazer os parâmetros, e aí também a gente faz uma analogia com mitigação de risco se a gente tem criticidade entre risco alto, médio e baixo. Aí chegando no risco médio, a gente também consegue falar assim, a gente consegue dar continuidade no negócio desse fornecedor, porque a gente precisa de um fornecedor, vamos dizer, rápido, então a gente consegue fazer a mitigação desses riscos também com o pessoal porque a gente tem uma área de riscos em conjunto, então a gente consegue fazer os dois. Aí já sai de lá com o nosso parecer, formando sobre o risco de relacionamento, e aí fica a cargo da área com o próprio CEO, que ele é o diretor da área, também para validar se continua ou não. É, excelente, né? Você descreveu a matriz aí, completa. muito Pode bom, falar, né? Ju. É gostoso ouvir esse tipo de discussão assim que avança num viés bem prático mesmo. Isso que vocês estão falando, né, é muito importante quando a gente também está analisando a questão de conflito de interesses, né? Quando na contratação de empresas você verificar toda a cadeia de sócios e situações que podem ser ocasionadas por contratações de membros da empresa que venham ter conflitos de interesse com aquelas empresas, né? Com aqueles contratantes. E para que se evite qualquer tipo de fraude ou de prejuízo para as empresas, a due diligence é fundamental aí para você entender quem que você está contratando e se há algum risco de ter aí algum tipo de conflito de interesse, né? Não, exatamente o que eu falei. No nosso negócio, né, a gente olha muito. Tem outros parâmetros, mas ali questão de sócios para isso, né? Nós somos prestadores, mas só puxando o gancho do que a Ana Paula falou e para reforçar a importância. Quando você classifica em categorias, para fazer ali tua matriz de risco, fornecedores, daí você já põe ali todo mundo no baixo, e aí pega os prestadores de serviços, daí você vai para categoria. O que é prestador de serviço, gente? Que é, por exemplo, a limpeza, a copa, a portaria, que o risco é menor do que um escritório de advocacia, um despachante. Então, se você tem as ferramentas, os mecanismos de escritórios, você consegue ir otimizando. Por isso, os indicadores são importantes. Você consegue ir, inclusive, otimizando o seu orçamento para saber onde você vai alocar mais recursos, mais esforços, porque o dinheiro não é ilimitado, exceto se vocês trabalham nessas bigs, né? Quanto maior a empresa, mas não é a realidade da grande maioria. A grande maioria das empresas tem um orçamento limitado e o de compliance é sempre o menor da empresa. Então, ter esses indicadores desses números vai te ajudar muito a construir, a gerir o departamento e a prestar um melhor serviço para esses clientes internos, que é quem de fato toma a decisão. A Júlia está levantando a mão agora, a Júlia Gomes. Eu não sei se a Ana Paula queria fazer outra pergunta, senão eu espero ela. Não, Perdão, se eu esqueci de baixar a mão, perdão. não, tudo bem. Nathalie, muito obrigada, viu? Eu tenho duas perguntas para você. A primeira é a seguinte: qual é, na sua visão, a diferença de um background check para uma due diligence? Assim, seria é, mais raso o background check do que uma due diligence, na sua opinião? A gente chama de background check quando eu falo de pessoa física Uhum. e de due diligence quando eu falo de CNPJ. Na literatura, nos livros, você pode ter a mistura dos dois termos.
Uhum. Quando você vê background check de PJ, ou o equivalente a do diligence nível 1, que é aquela mais geral, tá? Você pode ter, mas no dia a dia, background check é pessoa física. Ah, beleza. Obrigada. E a segunda pergunta, esse KPI que você tinha falado, você faz por nível de risco? A partir da sua matriz de risco, você vai fazendo esses indicadores? Eu faço KPI de tudo. O que é o KPI? É o Key Performance Indicator. É o principal indicador de performance da tua área. Então, você pode ter um indicador de performance para due diligence. E o que eu meço em due diligence? As recomendações negativas que foram contratadas. Esse, para mim, é um risco muito alto, porque eu recomendei não contratar e a empresa seguiu. Então, eu tenho ali um indicador. E por que esse indicador? Porque ele vai me fazer monitorar com mais atenção aqueles que estão ali naquela categoria. Um outro indicador que você pode ter é o número de due diligence de alto, médio e baixo, porque Hum. esse te ajuda a dimensionar orçamento. Então, de acordo com o que você faz, você vai estabelecendo indicadores, tá? Entendi. KPI é só a terminologia que a gente usa, acaba sendo uma sigla em inglês, mas são os indicadores que os chaves, né? No Brasil a gente usa muito o indicador-chave como um Uhum. paralelo, mas na área de risco. Mas o que você vai usar ali para destacar a atenção no teu monitoramento? Porque você também, a não ser que você seja uma equipe muito grande, você não consegue monitorar tudo, né? Então, Sim. para você conseguir olhar ali o que é principal. Então, mas na área eu trabalho com governança, riscos e compliance. Eu tenho indicadores para absolutamente tudo, toda a volumetria e eficiência das atividades da minha área. Ah, perfeito. Muito obrigada, viu? Nath, uma última pergunta. O do Disney, assim, funciona como excludente, talvez, de culpabilidade numa possível responsabilidade civil, pelo que eu entendi. Como é que isso tem sido tratado nos tribunais, jurisprudência do STJ, do STF, enfim, com relação a isso? Isso tem sido efetivo na defesa das empresas quanto a passivos judiciais e processos? Como é que você vê essa questão? Edson, vou ficar te devendo, porque como eu te falei, sou uma advogada não praticante, eu mal sei fazer uma pesquisa em tribunais, aí eu deixo com a Dani, peço aqui ajuda para a Dani nessa resposta. Sim, sim, sim. Tem mais uma pergunta aqui do Wellington. Como a empresa pode ter respaldo sobre as questões respondidas pelo terceiro? Por exemplo, ao ser mapeado o terceiro na gestão de risco, é necessário um acompanhamento de auditorias periódicas. Como mapear as evidências? E como realizar um mapeamento em um terceiro que não faz aberturas de informações? Vamos lá para a prática, né? Como algumas empresas fazem. No terceiro, que é se cadastrar como teu fornecedor, você já manda um questionário para ele. Você já tem ali um rol, um questionário padrão. Ele vai te prestar essas informações, sim. E o que você pode fazer? E aí eu já trabalhei nos dois formatos. Em um, eu fazia a pessoa interna, né, o meu colaborador que é responsável pela contratação, também responder o questionário. E eu cruzava a informação, porque às vezes um queria vender uma coisa, o outro estava contratando outra. Quem estava contratando não tinha dimensão do tamanho da empresa, do porte das atividades. Ou você pode ir, daí tem algumas ferramentas. Você pode checar na tua due diligence. Gente, due diligence, falando aqui de ferramental, eles fazem pesquisas em bases de dados públicas, tá? Nenhum dado que vem nessas due diligence de todas as ferramentas, não estou falando aqui só da que eu estou, vem só dados públicos. Então, você consegue ter acesso à maioria das informações necessárias para a tua due diligence. Como eu falei, acho que para a Júlia, né, é a nível 1. Mas eu quero aprofundar, que daí é mais semelhante a uma auditoria periódica. Aí eu posso marcar uma reunião com esse terceiro, pedir esclarecimentos adicionais, posso pedir documentos. Se ele não quiser me dar, é um direito dele, só que ele também não vira meu fornecedor. Ele tem todo o direito de recusar, mas ele não vira fornecedor. E tá tudo bem, gente, é a lógica do mercado. Mas, no geral, para uma due diligence de compliance, essas que a gente faz no dia a dia, pensando em monitoramento de terceiros, as ferramentas trazem todos esses documentos. E quando você fala de evidências, é justamente isso. Faz a pastinha do terceiro,
salva o teu relatório de due diligence que você emitiu lá, o teu parecer, salva uma cópia do contrato, eventualmente, se tiver alguma consulta que a área faça, vai salvando. Essas são as evidências que você precisa no dia a dia para monitorar esses terceiros. Respondi, Wellington, se você manda aí no chat depois só se foi isso mesmo. Já respondeu. Ele colocou perfeito, obrigada. A Rafaela quer perguntar. Desculpa a intromissão novamente. Que isso? Também seria o caso de elevar o nível, né? Como você pontuou, a pesquisa é inicialmente nível 1. Seria o caso de, olha, tive um retorno negativo ou algum apontamento crítico no nível 1. Olha, aqui acendeu a luz amarela, vamos para um segundo nível, né? Então, hoje eu também utilizo, né, a plataforma e está me auxiliando bastante nisso. E agora eles também trouxeram a pesquisa dos tribunais, então eu acompanho tanto pela plataforma como também nos tribunais, tem me auxiliado bastante. Então, eu tenho o time do escritório que me apoia com relação mais críticas, eu sei que eles olham o processo. É que eu, embora as plataformas tragam ali toda a base de processos, você consiga abrir ou pesquisar depois nos TJs, eu acabo não fazendo. Quando isso acontece e é um terceiro que a gente muda de classificação e que a gente é crítico, eu peço o apoio de um escritório, né? Eu também não tenho expertise de ver se o processo, a fase do processo, então vai muito da expertise. Mas o que eu acho principal? A gente pergunta para o terceiro. Já aconteceu da gente ter problemas com o terceiro e quando a gente perguntou, ou era um homônimo, não era ele, ou ele nem sabia do processo, ou às vezes o processo ele tinha todos os esclarecimentos, ele já mandava um dossiê feito por um escritório, então, ele já mandava. Então, eu já tive inúmeras situações que a gente recebia tudo isso. Então, acontece, é normal. E você, no meu caso, eu sempre pergunto. Assim, dá uma yellow flag, eu já mando, já peço para a área perguntar ou pedir esclarecimentos adicionais. Sempre, já funciona e resolve boa parte. Porque daí depende, né, Rafaela, qual é o cenário. Se você muda o nível de due diligence, o teu prestador de serviço pode cobrar mais caro. Então, como eu falei, o ser limitado, eu nem sempre tinha budget para subir para uma nível 2 nível 3. Então, eu ia nessa linha. É que dado, né, enfim, o valor desse contrato, então às vezes é Sim. necessário essa elevação do nível. Não, sim. Então, você conhece bem o teu negócio, né? Factor valor, categoria, ou o que eu sempre ouvia, vai parar a planta, se não contratar fulano, vai parar a planta, vai parar a produção. Então, Não, beleza. hoje eu tive uma intimação direta. Falou, tudo bem, o que que você vai fazer com esse faturamento agora? Falei, então, realmente, por isso que eu faço recomendações. A decisão acaba sendo do gestor e do CEO, então não fique preocupado quanto a isso. Exatamente, é uma realidade, tá, gente? Eu sei que eu não vou conseguir aqui passar tudo, né, de due diligence com vocês, mas eu acho que o mais importante era contar o porquê que é importante e nesse de porquê que é importante, é onde vocês conseguem que o teu CEO aceite as tuas recomendações, que eles entendam a importância desde o momento que você implementa a política, desenha o fluxo, pede budget para fazer a diligência ou pede equipe, né, se você precisa de headcount, para construir esse nível de relacionamento. E o quanto é importante monitorar. Só que aí o monitorar, eu não consigo trazer uma receita pronta para vocês. Porque, por exemplo, o negócio da Rafaela é totalmente diferente do meu. Ela está no automotivo, eu estou em tecnologia. São riscos diferentes, empresas diferentes, impactos financeiros diferentes. Hoje, ninguém reclama comigo que eu vou parar a linha de produção. Então, eu não tenho esse problema. Acessos e dados diferentes. Então, se são dados sensíveis, qual a relevância disso, até que ponto o que ele vai acessar a nossa. Então, eu pontuei aqui, né, que o importante também, além desses esclarecimentos, é todo o seu embasamento e a transparência, né? Então, tudo que você vai evidenciar com muita transparência, óbvio, né, dada a hierarquia, né? Então,
Não pode sair evidenciando tudo, mas olha, aconteceu e vamos acompanhar, vamos assumir o risco, fazer uma SWOT detalhada, eu acho que é o mais importante mesmo. SWOT é uma das metodologias, você pode fazer a DACOSO, que é aquela gestão de risco, né? A matriz 5x5. Vocês vão olhar, é um viés bem de risco, né? Mas vocês vão olhar para o negócio e ver qual é a melhor metodologia, qual é a melhor solução, como que as pessoas que trabalham com você entendem isso. Porque às vezes eu trago uma matriz 5x5, mas a galera trabalha com SWOT. Se eu trago uma SWOT, eles trabalham com 5x5. Com engenheiros é melhor falar PDCA. Vamos lá. Porque eu consigo colocar terceiros, gestão de terceiros, em qualquer uma dessas metodologias, né? É só sentar com o meu público-alvo e ver que linguagem eles entendem, que linguagem o meu CEO entende, o que ele entende por risco, para daí conseguir levar isso para o dia a dia. Porque no fim do dia, são diversas pessoas que estão trabalhando para que você faça o seu trabalho direito. Então, para due diligence, é fundamental ter uma boa relação com os colegas. É muito importante que as outras áreas acreditem no valor daquilo que vocês estão trazendo, ou pelo menos no quanto de riscos vocês estão evitando. É muito importante vocês deixarem essa mensagem clara. Que maravilha, né? Que discussão boa. Eu, eu acho, preciso agradecer porque a gente já extrapolou o nosso horário aqui direto, tá? Foi muito bom, uma grande participação, grupo engajado, todo mundo bem estimulado com o tema. Certamente faremos uma nova rodada para trazer mais outros aspectos, mais detalhes sobre o tema e outras nuances. Nath, agradeço muito aí o teu tempo, você foi muito didática, isso a gente percebe pelo engajamento das pessoas nessa palestra, que você sabe que você também organiza eventos, o quanto que a gente percebe a adesão das pessoas quando a palestra é boa, né? Então, É, agradeço enormemente aí, muita gratidão a todos que participaram e a você também, Nath. Tenham todos uma boa noite, viu? gente, obrigada e estou à disposição. O material já está com a Dani ainda. Você se alinha aí para receber com a Dani, tá bom? Tá bom, muito Foi um obrigada, prazer. gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo esclarecimento. Boa noite. Eu vou compartilhar aqui no Zoom o material. Eu estou tentando fazer aqui.